Eu vou puxar o último assunto e depois a gente faz, então, um fechamento, mas eu não posso pautar essa questão do ESG, né? Nós, como os provedores de tecnologia, o Daltro também, a gente vem sendo bastante questionado pelos clientes já, ou seja, as empresas já estão tornando políticas como contratação, políticas exigíveis de contratação. Antes se exigia assim, me manda a certidão negativa, né? Aí depois começou, não, mas qual é a tua política de LGPD? Porque a gente não contrata fornecedores se não tiver política de LGPD. Agora a gente está recebendo, mas qual é a tua política de ESG? Né? Então, questões aí de meio ambiente, questões sociais, questões de governança, a gente citou várias de governança aqui, né? Mas, assim, dentro do ESG como objetivo específico, né? O que vocês podem compartilhar conosco? A própria Telecom, como empresa, Frigelar, a Dimed, a Jures também, Cochala, fica à vontade para falar. Como é que vocês estão vendo esse assunto, esse tema, esse novo assunto agora que entrou na pauta, que é o ESG? Por favor, Cris. Tá, não. Todos esses temas que a gente estava falando até agora, tudo tem vinculação com ESG, né? Se tu for pensar. No momento que você tem uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital, uma integração entre sistemas ou entre órgãos públicos, você reduz consideravelmente as emissões, não só a utilização de papel, mas emissões de carbono, porque tu não vai ter que se deslocar até o órgão público, entre outras questões. Então, assim, muitas vezes a gente não para pensar nos benefícios, né? Mas até uma boa tecnologia, como a gente conversou aí ao longo, né, dessa 1h15, também são atrelados ao ESG. E o que mais, por exemplo, nós que somos da área jurídica, e nós temos um ESG forte hoje na companhia, até porque a gente está indo para o nível 3 da Bolsa de Valores, então, assim, então a gente precisa, obrigatoriamente, cuidar muito de questões de compliance, de governança e atrelados ao ESG também. Como que o jurídico apoia nesse momento? O jurídico burocrático, né? O famoso jurídico, o tranca-rua, que nem alguns chamam, né? Estando desde o início no planejamento estratégico da companhia. Departamento de Prevenção de Vendas. Isso, exatamente. E o que vem, e o jurídico que faz nesse planejamento estratégico? Ele é a alma do negócio, ele é o apoiador, ele é quem vai dar as condições necessárias para que a empresa possa atingir as metas dentro do seu planejamento de ESG. Seja no campo social, seja no campo do meio ambiente, seja em qualquer um deles que ele esteja trabalhando naquele momento, né? No campo social, qualquer doação, qualquer movimento, qualquer ação social que a empresa vier a realizar, seja com apoio de colaboradores, ou seja, sem o apoio de colaboradores, apenas uma doação financeira, tem que ter documentos jurídicos que pautam. Tem que ser analisado os riscos do negócio. A Dimed quer doar medicamentos por uma entidade filantrópica, por um hospital, medicamentos de alto custo? Pode, deve. Mas como? Quais são os riscos? Quem que pode receber esse tipo de medicação? Com quanto tempo de validade tem que ter essa medicação para chegar e estar apta a ser ministrada no paciente? Tudo isso passa pelo jurídico. Então, tudo isso tem que ser alinhado e ter os documentos necessários, inclusive quais entidades e quais os documentos que nós vamos solicitar para essas entidades, para que fique apta a receber essa doação. Meu colaborador vai fazer, junto conosco, uma ação de revitalização de um orfanato. A Dimed doa, e os nossos colaboradores vão lá pintar o orfanato, arrumar o jardim, fazer algo, consertar o que está em mau estado. Tá, mas quais são as consequências? O que eu vou ter se eu tiver um acidente de trabalho, se alguém se machucar? Né? Então, assim, desde antes, eu já estou na frente, orientando com diretrizes e com orientações mais específicas, caso a caso, como conduzir e como fazer da forma mais correta, mais tranquila e que tenha benefício para todas as partes.
né? Projetos de emissão de redução de emissão de carbono, questões de energia elétrica. Hoje a Admed, 100% dela é com energia fotovoltaica, e o Miguel vai lembrar de quando eu comecei o projeto da energia fotovoltaica na Admed, né? Os contratos não era muito conhecido ainda, estavam os primeiros passos da energia solar no Brasil. Nós tínhamos as eólicas, mas a energia solar ainda era muito incipiente, ainda era muito novo. As empresas que estavam começando a trabalhar com isso não estavam preparadas. Lembra, Miguel, das nossas reuniões, e que assim, eu tinha vontade de chorar, porque nem eles sabiam por onde eles iam começar uma minuta contratual para esse tipo de modelo, que são contratos de longo período, de no mínimo 15, 20 anos, porque o investimento é alto, né? E hoje a gente está aí, o jurídico acabou tomando frente das negociações e frente às questões contratuais e de legalização, né, regulamentação dessas fazendas fotovoltaicas, né? E hoje a Admed tem 100% das suas lojas com energia fotovoltaica, né? Então, isso é importante. Então, aí dá para a gente perceber como o jurídico é importante nesse mundo corporativo, nesse mundo ESG, né? Fazemos muito mais parte disso do que geralmente se observa nas empresas, né? Miguel, não sei se tu tem alguma coisa, Cris. Fala aí, Miguel, fala aí. Esse assunto, ele é muito bacana, né? Um assunto novo, né? E ele é, na realidade, eu acho que uma cultura que é muito importante, no sentido de que a empresa, ela dá uma contribuição também para o ambiente em que ela está inserido, né? O ambiente, que eu digo, o meio ambiente, né? A sociedade que ela tá inserida, né? Com práticas efetivas, né? De controle da poluição, né? Atendendo aí a política nacional de logística reversa, né, dando um atendimento aí para a questão ambiental, né, também dando um atendimento para a questão social, quer dizer, a empresa passa a controlar, né, situações de evitar que fornecedores seus não cumpram com a legislação social, do tipo não contratar trabalho escravo ou trabalho de menores, né, também no combate à corrupção, né, então essa é uma contribuição, o ESG é uma contribuição de cada empresa para a sociedade que ela está inserida, né, a empresa ela não é uma ilha, ela está inserida num contexto ambiental e social, né, e hoje, especialmente, a gente debate muito a questão da corrupção, né, e a corrupção, ela não é só do político que está lá em Brasília, que está longe de mim, né? O combate à corrupção, ele tem que ser no dia a dia. E a empresa tendo canal de ética, tendo política de ética, né? Trabalhando com processos de forma a combater fraudes, de forma a combater ações em desacordo com a ética, a combater conflito de interesse, eu acho que a empresa ela também agrega na sociedade essa cultura, né, de ser anti a fraude, ser anti a corrupção, né, de tratar o meio social em que ela está inserido, né, a empresa dá um exemplo na medida em que ela, né, não só coloca a cláusula bonitinha no contrato ou coloca o texto lindo e maravilhoso lá na política, mas na medida em que ela passa a ter ações efetivamente para controlar, né, o cumprimento desses objetivos, né, que são da empresa contribuir para o ambiente onde ela está inserida. Legal, Miguel, Cris, sensacional. Eu vou fazer uns comentários da ProJuris um pouco também, mas eu queria também escutar um pouco do Daltro. A gente tem um pouco de relação aqui, né, Daltro, empresa de tecnologia, então é bom escutar também. Daltro, por favor, fica à vontade.
Essa questão compliance para nós também passa a ser um assunto novo, e o que é mais latente para nós aqui é a questão da LGPD, até porque a empresa de tecnologia que lida com os dados, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Como é que se gerencia todos esses dados das pessoas, principalmente das empresas. Então, a gente que trabalha nesse ramo de mercado, muitos deixam lá o seu CPF, seu nome, seu endereço, né, para entrega né, aqui no sul a gente chama de rancho, lá no Nordeste se chama de feira, né, então, esses dados, né, das pessoas está sendo muito discutido aqui nessa questão da LGPD, então isso é uma coisa assim, que nós precisamos assim, ainda discutir bastante essa questão. Né? Então, nós que estamos com todos os dados de clientes, a gente tem uma preocupação muito grande com vazamentos, até com hackers que entram, né, e podem transformar esses dados né, como diz o Miguel, em início de uma corrupção, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande como guardar esses dados, como proteger, e a gente, né, como empresário, como empresa, como se proteger também, né, se há esse tipo de vazamento. Então, isso é um assunto muito latente aqui, Sérgio, em relação a essa parte aí da ESG, aí, que para nós é muito importante, né, até porque, né, nossos stakeholders, assim, que são envolvidos nisso aí, né, são muitas pessoas, muitos interesses, assim, então é uma preocupação. Né? Deixar esse, né, tem outros, né, itens também, né, nessa questão, mas eu acho que essa é o mais latente, assim, entre o que a gente é discutido aqui na nossa empresa. Legal. Vou falar um pouquinho, acho que desse segmento tecnologia que nós estamos envolvidos e um segmento que, na verdade, fornece, né, a vocês, aqui a gente está falando mais até do varejo, a capacidade de praticar mais o ESG, né? E eu vejo o ESG, assim, o quanto a empresa está contribuindo com o Brasil, né? Com o mundo, e no nosso caso aqui com o Brasil, porque quando a gente fala de meio ambiente, de social, né, de governança, a governança é aquilo que o Miguel falou, tem que olhar a corrupção, tem que olhar a formalização, o quanto a empresa é séria, quanto que dá para confiar na empresa, quanto que dá para acreditar, o quanto que não existe corrupção, né, eu acho que é difícil fazer governança sem tecnologia, né, Miguel, né, Cris? É muito difícil. A gente estava falando em assinatura digital agora, estávamos falando de contrato, né, estávamos falando dessa parte de formalização. Meio ambiente, nós somos uma indústria limpa, mas a gente também tem alguns desafios, né, seja com a energia, seja com água, seja com um monte de coisa. Mas eu queria só trazer para vocês o que a gente está enfrentando no mundo da tecnologia, porque isso afeta vocês, né? Eu digo que um país ele não fica rico sem aumento da produtividade, né? E agora, aliado à produtividade, vem o ESG, que as coisas estão interligadas. E você não consegue ser mais produtivo e praticar mais ESG, mais governança, sem tecnologia. Então, assim, o nosso desafio do mundo da tecnologia, quando a gente olha principalmente o S, quando a gente olha o social ali, nós temos um desafio gigante no Brasil hoje, que é efetivamente nós termos recursos humanos para atender a demanda da tecnologia, para atender a demanda de vocês. Para vocês terem uma ideia, em 2024, tem um estudo que diz que em 2024 nós teremos 500 mil vagas em aberto na área de tecnologia que não serão fechadas. Por quê? Porque vai faltar profissional. Então, assim, a nossa contribuição como empresa para a sociedade, hoje, nós aqui da área de tecnologia, é efetivamente contribuir como o país na formação desses jovens, né? Nós temos um desafio gigante, porque isso vai levar a uma produtividade maior, vai levar a uma governança melhor das empresas, vai levar também a uma forma... Quando a gente fala em meio ambiente, é só olhar o que a gente está enfrentando em termos de meio ambiente no mundo e no Brasil, né? Vocês vão ser cada vez mais demandados com a legislação ambiental, com cuidado do meio ambiente, cuidar do mundo, cuidar do local onde vocês vivem, né? Ontem a gente viu lá no estacionamento da Dimed, muito legal, né? No telhado do estacionamento, lá as placas, né? De energia solar. Então, quer dizer,
cada vez mais as empresas vão ser demandadas, e cada vez mais nós vamos ser demandados por vocês de como a gente contribui com vocês no ESG, né? E nós, por outro lado, precisamos ter recursos para que a gente consiga atender a demanda de vocês. Então, nós como empresa, se a gente não conseguir, né, Daltro, formar mais gente, criar uma comunidade maior, eu vejo que vai ser o grande gargalo do Brasil. Então, assim, eu só queria mostrar para vocês como isso tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Então, é um assunto muito latente, muito importante. Como disse o Cristiano, as empresas, quando chegam hoje em nós, elas já chegam assim, e aí, o que vocês estão fazendo com o ESG? E aí, qual é a política do ESG de vocês? E o meio ambiente? E o social? E a governança? Então, hoje, independente do tamanho da empresa, e nós somos uma empresa média na área de tecnologia, na parte de governança, a gente tem que trabalhar como se fosse uma empresa grande, porque senão a gente não vai conseguir fornecer para vocês, né? Vocês vão ter um nível de exigência com a gente, e o Daltro não é diferente, como uma empresa praticamente quase de capital aberto, né? Porque, assim, o nível de governança, o nível de seriedade, o nível de comprometimento que tem que ter é muito grande. Então, tem essa coisa da ProJuris e própria Telecom aqui como aplicadores de ESG, mas também como a gente contribui para vocês, né, praticar cada vez mais esse ESG. E sem tecnologia é difícil, né, como disse a Cris ali no início da nossa conversa lá no início, sem tecnologia hoje a gente não consegue mais, né, o varejo, não só no varejo, mas praticamente em todos os segmentos, né.